Nós somos uma igreja alegre. Vamos ler. Assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Sentado como você está, estenda suas mãos para cá e ore pela minha vida, ore por aquilo que você quer receber dos céus para o teu coração. Ore para que o seu coração venha a ser uma terra fértil. Jesus, ouça o clamor da tua igreja, assim como eu te peço, Espírito Santo, meu amigo. Eu estou aqui como uma ferramenta, como alguém, como um vaso, como alguém que o Senhor pode usar nas tuas mãos. Pois a minha voz vai até o ouvido, mas o teu Espírito Santo entra lá, no Espírito. Entra na divisão entre juntas e medulas, lá onde divide a alma do Espírito. Só a tua palavra, só tu, Espírito Santo, vai lá. E eu te peço a tua graça sobre a minha vida, para que o Senhor mais uma vez venha falar com a tua igreja. E quem crê nessa palavra diz amém. Irmãos, quero agradecer a Deus pelo meu tecladista. Agora, nós somos internacionalmente desconhecidos. Nós vamos voar aí pelo país, aí, pelo mundo todo. Quem sabe, hein? Quem crê? Aleluia. Irmãos, nós paramos. Quem lembra aqui na mensagem de domingo passado, qual parte da história de José nós paramos? Ele estava no poço e os irmãos deles fizeram o quê? Venderam eles para uma caravana que estava passando por eles. Para quem não estava domingo, eu vou resumir aqui em 1 minuto. A história de José é aquela história que muitos viram na novela da Record. É aquela história que você conhece como José do Egito. A Bíblia traz muitos José, mas desse que estamos falando é o José do Egito. Ele não era do Egito, porque ele era do povo de Israel. Ele era filho de Jacó. Jacó é aquele homem que está naquela frase que você ouve muito: Abraão, Isaac, Jacó. Dentro dos filhos de Jacó, que eram 12, um se chamava José. E esse era o mais amado do pai. E por ele ser mais amado, para o pai paparicar ele, dar presentes que não dava para os seus irmãos, deu uma túnica de várias cores. E ainda José teve um sonho que Deus deu para ele. E diante de tudo isso, os irmãos ficaram com raiva dele. Um dia os irmãos estavam lá apacentando as ovelhas, os animais do seu pai, e o pai chamou José e falou: vai lá ver como é que estão os teus irmãos. Chegando lá, se aproximando, os irmãos olharam para José e disseram assim: vamos acabar com o sonhador, porque as pessoas não têm problema com você, tem problema com o que tu carrega, com o que tu sonha, com o que tu enxerga e poucos enxergam, e como você vê o que poucos vê, as pessoas têm raiva, porque só quem tem fé e coragem para avançar vai chegar onde Deus mostra. E quando José chega perto dos seus irmãos, os irmãos pensam em matar, eles queriam matar ele. Mas um dos seus irmãos diz: não vamos matar, não vamos sujar nossas mãos. Mas jogaram ele num poço. E enquanto eles estavam decidindo a vida de José, um teve a ideia de ver uma caravana passando, que ia para o Egito, e falou assim: vamos vender ele, vamos ganhar um dinheiro, não vamos matar. Venderam José para essa caravana que está indo em direção do Egito. Nessa caravana ia especiarias, ia escravos. Era um comércio que tinha lá no Egito, onde as demais localidades em volta pegavam tudo aquilo que eles tinham para oferecer e iam lá para o Egito, tipo um feirão do Brás. E aqui que nós paramos na história de José, Juliano. Vamos te ver aqui. Quando José é vendido pelos seus irmãos, quando José, que era o sonhador, aonde o próprio Deus dá um sonho para ele, que ele ia governar, que os seus irmãos, que o seu pai e a sua mãe ia se prostrar diante dele, este homem que Deus tinha mostrado o que ia fazer na vida dele, qual é o cenário dele agora? Depois de estar num poço, ouvindo os seus irmãos, não eram seus inimigos, eram os seus irmãos, tramando a morte dele, agora ele está numa caravana. Quem sabe como escravo caminhando, mas eu acredito que estava sendo carregado, porque eles deveriam chegar lá no Egito com um porte bom, para que assim eles escolhessem eles para comprar. Era assim que funcionava naquela época. Mas quando José estava
indo em direção ao Egito, para ser vendido como escravo. Talvez ele pensou, não tem como piorar mais a minha vida. Quem sabe ele indo, ouvindo as histórias de quem estava em sua volta, dizendo, meus sonhos acabaram, a minha história acabou aqui. Até pouco tempo meus irmãos queriam me matar, por causa de um interview, e agora eu estou aqui, sendo um escravo vendido. Antes de continuar essa história, eu quero usar esta palavra para aplicar na vida de pessoas que entraram aqui esta noite, quem sabe uma, duas ou quem sabe mais. Mas o Espírito Santo fala ao teu coração. Não importa como é o momento que você está caminhando. Quem sabe Satanás tem colocado na tua mente. Quem sabe Satanás tem soprado ao teu ouvido de uma forma que tu entende que tudo acabou. Não tem mais como piorar. Os meus sonhos acabaram. A minha história acabou. Mas a palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, esta noite é: enquanto você estiver vivo, eu posso fazer na tua vida. Aonde tem vida, tem esperança. Da onde tem vida, não importa o cenário, não importa como você está vivendo. Se tem vida aí, eu vou fazer, diz o Senhor. Tem vida, tem esperança. Satanás queria te deixar dentro do quarto. A vontade dele era fazer você lá se fechar e dizer: eu não vejo mais ninguém. Eu me fecho aqui, a minha vida acaba aqui. Mas ele perdeu mais uma, porque você entrou por aquela porta e agora está ouvindo uma palavra de esperança. É Deus dizendo: filha, eu te carrego. Filha, eu estou contigo. Não vai terminar assim a tua história. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Quando José chega ao Egito, o lugar aonde quem os levava queria que ele chegasse. Vai acontecer o versículo que nós lemos. Porque lá na seleção dos escravos, a Bíblia não dá muito detalhe. Mas quando essa caravana chegou lá e colocou a oferecer tudo que tinha para vender, José estava lá. Oh, Espírito Santo, tu é maravilhoso. Pastor Ricardo, pega isso aqui. Quem sabe estava lá, pastor Rodrigo, as essências, tudo que eles trouxeram de Midian, estava lá tudo para oferecer, e todo mundo que tem algo a vender, algo a oferecer, ele bota em evidência aquilo que ele acha de maior valor, mas tudo aquilo que estava lá, sendo oferecido para vender, a maioria do que estava lá tinha um prazo de validade. Alguns iam ser comprados, ia ser usado, ia ser gastado, e a história deles não ia longe. Mas dentre daqueles que estavam para ser vendido, tinha um que a história dele não ia acabar daquele jeito. A história dele não ia acabar como um produto. A história dele não ia acabar como algo que pode se negociar. Até quando você vai tratar a tua história e aquilo que Deus tem na tua vida como um produto, como algo que alguém dá valor, que alguém coloca limite, que alguém diz até onde tu pode chegar? Ei, quem vive os sonhos de Deus e quem tem relacionamento com o Deus do sonho, o céu é o limite para ele. Se Deus diz que tu vai chegar lá, vai chegar lá. Se Deus diz que vai te levantar, tu vai te levantar. Se Deus diz que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Ninguém bota preço, ninguém bota limite, ninguém diz até onde tu vai ir. Somente Ele que te escolheu, somente Ele que te mostrou. Oh, pode aumentar um pouquinho o teclado para mim, e pode baixar um pouquinho o meu microfone. Aleluia. Quando José está lá, e a Bíblia diz que José era bonito, tinha um bom porte.
E eu acredito que por isso que eles compraram ele para levar, já com a intenção de vender. E fazer o que com ele lá no Egito? Eles iam vender ele como escravo. E José era bonito e de bom porte. E dentre aqueles que estavam lá para comprar, estava Potifar, também conhecido como Boitifar. Lá na frente vocês entendem. Potifar está lá e ele é o chefe da guarda de Faraó. Ele é o capitão, ele é um cara de nome. Ele é o cara, o chefe do exército, é quem comanda as tropas do Faraó do Egito. O cara é bom. E ele está lá para mais uma compra, quem sabe. Foi dar uma volta, no sábado mais, e diz, eu vou comprar algo. Chegou lá, olhou José, viu que ele era forte, bonito, e disse, é aquele ali que eu quero comprar. Irmãos, você já percebeu que quando você vai comprar algo, aquilo que você vai comprar tem que ter uma boa apresentação? Aqui a Gediane é dona de loja, tem aqui vários que trabalham em comércio, você não coloca nada lá desarrumado, tudo que você coloca tem que ter uma boa apresentação. Mas se nós pensar que José, tirado dos pais, irmão tentou matar, até o Egito como escravo, se fosse eu e você, ia estar lá com uma boa apresentação? Ia estar lá se apresentando bem para alguém comprar como escravo? Mão do céu. Se eu falar para você que nós temos que pensar nisso, porque às vezes Deus permite nós passar por situações, que se nós não tomar uma postura, não daquilo que está acontecendo na nossa volta, mas a postura que nós devemos tomar é daquele que nós confiamos, é a partir daquele que nós temos fé, é a partir daquele que nós cremos. Porque você tem às vezes o motivo para olhar para a sua circunstância e andar assim, oh terra, oh céu, oh mar, está tudo destruído, está tudo acabando em minha volta, eu estou desanimado. E o diabo olha lá dizendo, está bem como eu quero, é assim que eu quero. Mas pastor, tem vezes que nós desanimamos de uma maneira que não é da minha vontade estar assim. Pastor, tem vezes que eu estou nessa situação, mas não é porque eu quero estar assim. Se você está passando por isso, e se você já orou, já buscou a Deus, vai buscar a medicina. Quem sabe uma terapia. Quem sabe você precisa de uma medicação. Isso é sério. Agora, se você tem o costume de ter uma vida aonde você entende aonde Deus quer te levar, aonde você entende o que Deus tem na tua vida, mas qualquer notícia ruim, qualquer situação que você passa é o suficiente para você não acreditar mais em nada e andar desanimado. E andar cabisbaixo dizendo, eu não vou conseguir, eu não passo dessa. Isso, irmão, cria-se um hábito. Tem pessoas que têm hábito. Você conhece alguém que você dá bom dia e ele nem responde bom dia, ele já começa a reclamar da situação? Isso pode virar um hábito na nossa vida, reclamar. Mas a palavra diz que nós, mesmo sem esperança, devemos ter esperança em Deus. O evangelho que nós vivemos, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em política, a nossa esperança não está em aonde as pessoas estão com foco, a nossa esperança precisa estar em Deus, porque é aquilo que nós precisamos, a nossa sabedoria, a nossa alegria, a nossa esperança vem do céu, e quem anda olhando para baixo, só vê aquilo que está embaixo. Se você anda olhando para baixo, você não vai ver além daquilo que está aos pés. Comece a olhar para cima. Comece a olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. É o salmista Davi dizendo, eu olho para o alto, eu olho para onde está o meu Redentor, porque é de lá que vem o nosso socorro. E José está lá bem apresentado, e é por isso que Potifar o compra. É por isso que ele é escolhido como escravo. Pastor, por que tu acha que José estava de boa aparência? Por que eu acho, Pet? Vamos ver?
No capítulo 39, no versículo 6, diz assim: então quem comprou José? Potifar. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Aqui está dizendo que Potifar comprou José como escravo e agora ele entrega tudo na mão de José. De escravo, José passa a governar a casa de Potifar. Potifar só se preocupa com o que ele bebe e com o que ele come. O resto, tudo José cuida. Irmãos, pensa comigo, pastor. Será que Potifar ia colocar um escravo nessa posição? Um escravo que não conhecia os sonhos que Deus deu para ele? Não conhecia onde Deus podia levar ele? Não andava olhando para cima? Você acha que Potifar ia colocar alguém cuidar da casa dele? Alguém desanimado, que só se questionava, que só reclamava, que só se vitimizava? Não ia, irmão. Não ia. Está aqui a prova real. Está difícil. Faz Mi maior aí para mim, Vinha. Está difícil. Mi maior. Está difícil. Então louve, simplesmente louve. Está chorando. Louve. Está sofrendo? Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Por quê? Vamos de novo, então louve. Então louve. Dá mais teclado para mim. Simplesmente louve. Está sofrendo? Não importa. Depois que você louva, o que acontece? E Deus vai na frente e abrindo caminho. Tem corrente quebrando agora. Por quê? Ele trabalha. Erga suas mãos, sua bênção. Com muito. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, que enquanto você adora, Ele trabalha. Por que devemos adorar nesse momento? Por que devemos adorar nesse momento? Porque é o momento em que a vida nos dá obstáculos, nos dá motivos para andar cabisbaixo, dizendo: eu não passo daqui. Mas José, como escravo vendido, ele começa a dizer: eu conheço um Deus que muda cenário. Eu conheço um Deus que muda a história. Então eu vou ser o melhor escravo. Então eu vou fazer melhor aquilo. Vou dar o meu melhor naquela oportunidade que Deus me deu. Por quê? Porque isso aqui é transitório. O sonho que Ele tem para mim não é isso aqui, mas a oportunidade que Ele me deu é essa. Então eu vou dar o meu melhor. Aleluia. Que você lembre desse aleluia, o dia de você louvar e dar o seu melhor, quando você não está entendendo o que está acontecendo. Aleluia. Agora José está na casa de Potifar. E se nós pensar sobre o sonho que José teve, de que ele ia governar os seus irmãos e os se prostrar, quem sabe podemos aplicar que José agora está achando que é isso que Deus tem para mim. Porque eu estou governando uma casa. Porque eu estou governando, tudo acontece aqui debaixo da minha autoridade. Opa, Deus realizou o que Ele tinha na minha vida. Mas o inferno não para. Ei, crente,
Tem um monte de gente aqui que está na benção. Tem um monte de gente aqui que está na benção. E esse recado tu precisa ouvir. O inferno não sossega contra a tua vida. Tem crente que acha que agora eu estou na benção, agora eu cheguei aonde Deus me colocou, agora é só vitória, agora é sabor de mel. E cuidado! Porque nós achamos que o inimigo está só furioso quando nós estamos no dia mau, no dia difícil, na peleja, na luta, na guerra. Daí o inimigo está furioso. Pastor, o inferno está contra mim. Mas quando está tudo bem, quando você chega na bênção, ele continua. Não parece, por quê? Porque nós somos muitas das vezes iludidos pela bênção. E ficamos tão felizes com aquilo que está acontecendo, que nós esquecemos que o diabo continua lutando para nos destruir. E eu vou te falar, o diabo tem muito mais prazer em destruir você quando você está no alto, quando você está na dificuldade. Quando você está na dificuldade, você é um mais na multidão, a maioria. E geralmente quem está no dia mal, na dificuldade, tudo é o diabo. Tem coisa que o diabo fica lá dizendo, eu não estou nisso aí. Porque tudo é o diabo, irmão. Você já conversou com alguém? Mas aí a gente fica na bênção e esquece que nós, quando estamos na bênção, nós temos testemunho. Tem pessoas olhando para José e dizendo, olha, foi vendido para os irmãos, chegou aqui como escravo. Chegou aqui junto com nós trabalhávamos junto lá no sol. Olha onde ele está, governando a casa. José está gerando um testemunho. Tem pessoas olhando para ele dizendo, Deus é com ele. E é ali que o diabo quer destruir ele. É ali que o diabo quer destruir ele. Porque o diabo destruindo ele, as pessoas vão olhar dizendo, não era Deus com ele? Ele não testemunhava dizendo que Deus restituiu a família, que Deus restituiu o casamento, que Deus tinha levantado ele. Ele não testemunhava tudo isso? Olha só o que está passando, ó. O diabo não dá trégua. E como o diabo se chegou a José? Vamos ler? Aqui já dá um spoiler dizendo que José era um homem de belo porte. José era bonitão. E no versículo 7 a Bíblia vai dizer que algum tempo depois, tem gente que tem crise, né, gente? Mas pastor, a Bíblia às vezes faz questão de falar que é bonito. E os feios ficam como? Fica na paz, irmão. Em Jesus nós somos todos príncipe. O brilho do Espírito Santo e a alegria do Espírito Santo nós deixa nós muito mais bonito que muito bonitão aí fora. Você já perguntou para sua mãe o que ela disse, se você é bonito ou feio? No versículo 7, algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia convidou, vem deitar comigo. Quando José acha que está no top, na bênção, a mulher do Potifar, que era o chefe da guarda, que tinha muitos compromissos, parava pouco em casa, ó, Deus está falando aqui. José tinha muitos compromissos, parava pouco em casa, viajava direto, trabalhava sábado, domingo, feriado, nunca tinha tempo para a família. Ó, Deus está falando, pega aí, não cutuca que fica feio. A mulher sozinha, e mulher, irmão, aqui a Bíblia diz que José é bonito, a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus. E tem muito homem que diz que é fiel, mas às vezes nem é fiel, só é feio, daí ninguém quer. Porque com o homem, quando é bonito, arruma problema, porque chama a atenção. Agora tem uns testemunhos, irmão. Esse dia chegou o irmão para mim dizendo, pastor, estou na luta, pastor. Deus tem me provado, tem uma mulher lá no meu serviço, e está difícil. Falei, irmão, mas é o diabo? Não, pastor, mas olha aqui as investidas. Eu falei, irmão, tu tem dúvida que é o diabo? Tu é feio, homem. Tu casou pela misericórdia de Deus. Tu vem me dizer que uma mulher bonita está apaixonada por ti, e tu tem dúvida se não é o diabo? Não bate. Mas você entende uma coisa, porque tem uma pergunta, por que tem tanta mulher bonita com homem feio? E o meu caso, tá, irmão? Fica tranquilo, eu estou em paz com isso. Fica na paz. Por que tem tanta mulher bonita com homem feio? Por quê? Porque Potifar não parava em casa.
não dava as assistências que devia dar. E agora, a mulher sem um homem em casa, sem um sacerdote, vê um jovem bonito, com autoridade, governando muito melhor que o marido dela. José governava muito bem. Quem governa muito bem recebe muitos elogios. Chegava uma mulher para a mulher do Potifar dizendo: tu vê que homem, que jovem, olha só, olha como ele faz tudo com perfeição, olha como ele governa. E a mulher, ela é muito mais atraída pelo que ela ouve do que pelo que ela vê. E daí ela se atraiu pelo José. Ela diz: é ele que eu quero, é ele que eu quero. Irmãos, cuidado. Cuidado quando você é atraído por aquilo que você vê ou ouve, que vai destruir a tua família. Cuidado. Tudo o que você é atraído através do que você vê ou ouve, que vai impactar algo negativo na tua família, é o diabo. Pode vir de sapatinho de algodão, pode vir, não tem. Você tem ouvido algo e você tem visto algo que tem esfriado o teu relacionamento conjugal, que tem te tirado dos teus filhos, que tem te tirado do seio da tua família. Tudo é o diabo querendo destruir a tua casa. É o diabo querendo destruir a tua casa. E ela partiu para cima, se apaixonou, partiu para cima. Tentou algumas vezes. José fugiu. A Bíblia diz que as primeiras vezes ele fugiu. E eu vou te falar que homem, mulher, se o diabo tem levantado alguém ao teu redor para destruir o sonho que Deus tem para a tua casa, foge. Foge. Mas pastor, é do meu trabalho, senta do meu lado, procura o gerente, procura alguém para mudar de setor, se precisar mude de serviço. Mas pastor, eu ganho bem, e lá onde eu ganho bem, eu não vou achar outro serviço, pastor, eu tenho que ficar lá. E você vai ficar lá e vai destruir a tua família? Eu ouvi muitas histórias de empresários que ganhavam milhões, que destruíram a sua família e depois chorando, arrebentado, falaram: eu devia ter abrido mão de tudo para não destruir a minha família. Eu devia ter fechado a minha empresa, eu deveria ter abrido mão de tudo para não destruir a minha família. E você vai pagar para ver? Cuidado, é um alerta do Senhor para a tua casa aqui esta noite. Faça o que for necessário, mas decida viver os sonhos que Deus tem para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família. Aleluia. Primeiro ela começou a cobiçar José. Depois ela disse: vem, deita comigo. Partiu para cima. Primeiro vem a cobiça, depois vem a proposta. Tem um monte de gente brincando, irmãos. Tem um monte de gente brincando. Ai pastor, mas foi só uma mensagem. Foi só eu conversei e mandou uns coraçãozinhos. Vai brincando, vai. Vai brincando. Quem não corta na brincadeira é porque está esperando a proposta. Ai, aleluia. Quem não corta as brincadeiras é porque está esperando as propostas. Porque se você já tem a certeza que não quer a proposta, quando vem uma brincadeirinha, você já... não tem conversa, não tem brincadeira. Mas pastor, mas isso é um extremismo. Se for preciso ter um extremismo para conservar a tua família, tenha. Porque não queira estar perto, homem, de uma mulher cheia de demônio que coloca o olho em ti e diz: eu quero ele para mim. Não queira estar perto, mulher, de um homem cheio de demônio que coloca o olho em ti e diz: eu quero ela para mim. Cuidado, porque Satanás tem destruído muitas famílias dessa maneira. Quando ela preparou uma para José, porque tem 10. Primeiro cobiça, depois vem a proposta e depois vem a armadilha. Ela esperou um dia que não tinha ninguém em casa, seu Vendra, casa vazia. O que ela disse? Vou para o quarto, vou pedir algo para ele. Ele era servo dela. Vou pedir algo para ele, a hora que ele chegar aqui, ele não vai resistir. E foi o que aconteceu. Ele entrou dentro do quarto.
ela chamou ele para se deitar, ele disse: não, eu não vou fazer isso. Eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel ao meu Senhor, que me colocou tudo aqui na minha mão, menos você. E quando ela se sentiu rejeitada, e esse é mais um pilar, quando uma pessoa se sente rejeitada, irmão, tem gente que brinca, vai na proposta, e depois rejeita, vai. José escapou e ela agarrou na túnica dele, o vestido dele, e ele abandonou o vestido e tudo, e fugiu. E ela ficou com o vestido na mão, começou a gritar escandalosamente, chamou a atenção dos outros servos e disse: esse hebreu que entrou aqui, que o meu marido colocou dentro de casa, botou culpa até no... Ele tentou abusar de mim, ele tentou se deitar comigo, e quem acredita em quem? Ela contou a história para o marido, e o marido acreditou quem? Nela ou em José? Nela. Irmãos, se você for fiel a Deus, se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo e entender a sua fidelidade a Deus, qualquer proposta indecente que vem para você, você foge independente das consequências. Independente das consequências. Não queira pagar para ver. José foi preso. Mas pastor, Deus permitiu que isso acontecesse. Irmãos, ele era para ser morto. A pastora Aline estava falando aqui como era naquela época. Lá naquela época qualquer coisinha era morte. Não tinha conversa. Um cara do governo, alguém de alto escalão, com um negócio desse na mão, que um servo tentou abusar da sua senhora, mas aqui da margem que ele sabia a mulher que tinha. E ele sabia que José servia um Deus. Então, por ele temer esse Deus que José servia, ele não ousou tirar a vida de José. E então mandou prendê-lo. E agora a história de José, que estava no poço, vendido como escravo, foi governador da casa de Potifar, agora na prisão. Ei, altos e baixos. Parecida com a vida de quem aí? Parecida com a vida de quem aí? Quem está se questionando aí que mês passado estava melhor, o ano passado estava melhor, e agora está assim, por que Deus? Acontece isso na vida de crente. Pode acreditar. Acontece isso na vida de crente. O Ministério de Louvor pode se preparar. A maravilha escute isso aqui. A maravilha que quando José chega na prisão, Moisés, acusado injustamente, ele estuprou a mulher, não estuprou? Nós sabemos que não. Tirado de um cargo de governo, agora ele está na prisão, por ser fiel a Deus. Porque ele era casado. E aqui está a diferença entre, antes de você ser fiel ao seu cônjuge, você precisa ser fiel a Deus. Porque muitos são fiel à sua esposa, mas quando ela não está por perto, quando vem a proposta e você está sozinho e ninguém está vendo, lá você precisa ser fiel a Deus. Por isso que quem é primeiro fiel a Deus tem facilidade de fidelizar por quem está à sua volta. Quando José chega na prisão, vamos ler juntos? Capítulo 39, versículo 21. Contudo, o Senhor estava com ele. Vamos ler até o 23. Contudo, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Opa, quem que está fazendo? Senhor, Deus está fazendo. Depois do sonho que Deus mostrou para José, aqui Deus está trabalhando na vida de José. Aqui,
Deus deixou os irmãos querer matar, Deus deixou José ir para o poço, Deus deixou José ser vendido para o escravo, e agora quando ele foi, mais uma vez, sofreu de injustiça, Deus entra em ação. E agora você vai entender o porquê que Deus entra em ação. Vamos continuar? Por isso o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava ao cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Presta atenção nisso aqui. José vai para a prisão injustamente. Agora tem tudo para José entrar em depressão. Agora, de vez, tem tudo para ele se sentir abandonado e dizendo: definitivamente eu não vou viver o que Deus tem na minha vida. Mas quando Deus reconhece o limite, quando Deus reconhece e vê o coração daquele que está carregando o sonho dele, quando acaba as forças de José, Deus entra em cena. José era para ser tratado como um preso comum, talvez ser tratado como o pior preso, mas como Deus entrou em cena na vida de José, naquele tempo, José governou dentro da cadeia, foi o único preso até hoje que governou dentro da prisão. Sabe o que é para nós aprender aqui? É que quando nós lutamos com todas as forças, crendo na palavra, crendo no sonho, quando chega um tempo que as nossas forças acabam, que a nossa esperança acaba, Deus entra em cena, e mesmo no deserto, mesmo na prisão, mesmo no tempo que você acha que não tem mais jeito, Ele entra na situação, e você consegue ver, você consegue ter a certeza que Deus está na tua história. Deus está na tua história. Essa noite você vai sair daqui com a certeza que Deus está na tua história. Pastor, como eu vou ter a certeza que Deus está na tua história? José era para ser um preso comum, ou quem sabe o pior preso, estava governando dentro da prisão. Prisão significa deserto, significa tempo difícil, significa mais uma prova que Deus permitiu. Tem pessoas que entraram aqui esta noite, nesse tempo, vivendo esse tempo, mas para ter você certeza que Deus está nesse negócio, que você está vivendo os sonhos de Deus, ainda esta semana, você vai ver Deus provendo na sua vida, e outros vão olhar para você, vivendo a mesma situação, vivendo o mesmo tempo difícil. Tá, mas não era para ser um preso comum, tá, mas não era para estar sofrendo igual a eu, mas ela não tá, ele não tá, é porque ele foi fiel, é porque ele acredita nos sonhos de Deus, é porque ele serve um Deus que faz na vida dela. Deixa eu colocar sobre os pés. O Espírito Santo está falando a corações aqui essa noite, e você sabe que é contigo. Sabe o que vai mudar os teus dias? É o quanto você entende que se Deus permitiu você passar, mesmo sendo difícil, mesmo chorando, mas você levanta a cabeça e adora, porque o socorro vem dele, porque é Ele que pode fazer na sua vida. É Ele que pode fazer na sua vida. É só Ele que pode fazer na sua vida. É só Ele que pode mudar o teu cativeiro. É só Ele que pode fazer você governar nesse tempo difícil que você está passando. Não era para eu terminar a mensagem assim. Se você olhar o roteiro aqui, o roteiro é outro. Mas eu estou dando liberdade para o Espírito Santo aqui, porque tem pessoas que precisavam ouvir esta palavra, e Deus está aqui provando que você é filha, provando que você é filho amado, e te dando a certeza que Ele está contigo nesse processo. Você não está sozinha, você não está sozinho nesse processo.
Aleluia. Eu quero orar por você. Você que precisa ser fiel a Deus. Você que precisa ser forte para enfrentar as investidas do diabo contra a tua casa, contra a tua família. Porque enquanto eu pregava aqui, o Espírito Santo falou ao teu coração e te lembrou das investidas que Ele tem criado para a tua casa. Eu quero orar por vocês. Você que enquanto eu estava pregando aqui, o Espírito Santo te lembrou: o diabo está investindo para destruir o meu casamento. Eu quero orar por você. Pega na mão da sua esposa, pega na mão do seu esposo e vem aqui para frente. Não saia daqui. Quando você reconhece, você alcança. Também quero orar por pessoas que o Espírito Santo falou aqui ao coração, que você tem se questionado o porquê, Deus, o porquê desse processo, o porquê desse tempo difícil, mas o Espírito Santo falou através dessa mensagem: eu estou contigo e estou entrando com providência, e você vai ver a minha mão na tua vida. Eu quero orar por essas pessoas aqui também. Vem até aqui à frente. Venha, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Venha e testemunhe do que Ele vai fazer na tua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Eu chamo uma vez mais. Impulsionado pelo Espírito Santo. Você casal, você marido, você esposa, você precisa de uma intervenção de Deus para a tua casa. O diabo tem tramado, o diabo tem dado todos os sinais que ele quer destruir a tua casa. Não brinca, se renda, venha à frente, se renda aos pés daquele que pode ser o teu escape no dia mau. Vamos adorar. Oh, aleluia. Adorador. Você pode adorar no dia difícil? É tudo que sou. Adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Por quê? Tu és um Deus Adora, que Senhor. me solta. Ele está te vendo. Tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, Aleluia. adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Quero chamar minha esposa aqui, o pastor Robson e a pastora Franciele.
vamos orar pelos casais que aqui estão, pelas vidas que aqui estão, debaixo daquilo que foi ministrado aos corações de vocês. Quero pedir para a igreja que estende as mãos para cá. Você vai orar pelos teus irmãos que estão aqui na frente, para que o Senhor possa os guardar, para que o Senhor possa, onde ele estiver, os proteger, as suas casas, as suas famílias. Ore. Tudo aquilo que você deseja para a sua casa, tudo aquilo que você deseja para você, derrame sobre os seus irmãos que estão aqui. Pai, nós oramos, Senhor, por cada um dos teus que aqui estão, ó Pai. Senhor, vem de encontro a esses corações que aqui estão. Senhor, a cada casal que aqui está, que o Senhor possa os brindar, que o teu sangue, Jesus, venha estar derramado sobre a vida de cada um. Que a fidelidade contigo, Senhor, que a fidelidade entre eles, o diabo não venha sequer chegar perto, Pai, não venha investir, não venha tramar, que eles possam ser fiel a Ti, que eles possam ser cada vez mais fiel um para o outro. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão passando um tempo difícil, ó Senhor, nós cremos na palavra que foi ministrada aqui esta noite. Eles vão ver a Tua mão, eles vão ver a Tua mão neste processo, eles vão ver que o Senhor está com eles vão ver que eles não estão só. Pegue pela mão, vá dando direção, assim como o Senhor entrou, assim como o Senhor foi na vida de José, naquela prisão, seja na vida dela, seja na vida dele, no poder do teu nome, Jesus. Que toda investida do mal, que toda investida dos infernos contra as famílias aqui deste lugar, venha cair por terra no poder do teu santo nome, Senhor. Venha ser quebrada em nome de Jesus.